Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Valdo Pérez, CFO e diretor de Relações com Investidores. Por favor, Sr. Valdo, pode prosseguir. Obrigado, operador. Bom dia a todos. Agradeço a participação nessa conferência para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Gostaria de informar que estão comigo aqui a Flávia Godoy, que é nossa superintendente de RI, Douglas Ribeiro, Cauê Esteves e Kaique Moraes, também de nossa equipe de relações com investidores. Antes de iniciar, gostaria de agradecer a todos os acionistas e analistas de mercado pelo prestígio e confiança dos votos que recebemos no ranking Latin American Executive Team 2022, publicado pela Institutional Investor. Ficamos honrados pelo prestígio e reconhecimento e continuaremos nos esforçando para melhor atendê-los. No segundo TRI de 2022, temos continuidade na geração de valor aos nossos acionistas, com o anúncio da venda da Total Airport Services, a TAS, no dia 9 de maio. No dia 25 de julho, concluímos a alienação de toda a nossa participação acionária correspondente a 70% do capital social da TAS para a empresa AGI CFI Acquisition Corp. Pelo valor de 143,5 milhões de dólares, menos dívidas e outros passivos assumidos. Essa transação demarca a saída da CCR dos Estados Unidos e evidencia a disciplina de capital e estratégica da CCR. Outra importante entrega foi a assinatura do TAM número 21/2022 e o termo de retificação, no qual prorrogamos a vigência do contrato de concessão da Renovias até 7/10/2023. A assinatura traduz o respeito do Grupo CCR à parceria de longa data com o Estado de São Paulo e ao seu compromisso com o desenvolvimento de infraestrutura no Estado. Comunicamos, no dia 7 de julho, que o Conselho Diretor da Artesp publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo a decisão de acatar integralmente as determinações da Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, que reconhece a necessidade de reequilibrar os contratos de concessão das concessionárias das rodovias estaduais, dentre elas as que integram o Grupo CCR, Autoban, SP Vias, Via Oeste, Rodoanel e Renovias, em função da ausência de reajuste tarifário a partir de 1º de julho de 2022. A decisão estabelece ainda que o reajuste tarifário deverá ser implementado até 31 de dezembro de 2022 e que os respectivos contratos de concessão serão reequilibrados por meio de indenização financeira com pagamentos bimestrais, até que o reajuste ocorra, sendo que o primeiro pagamento deverá ocorrer no último dia útil de agosto de 2022. Ainda no mês de julho,
anunciamos no dia 28 a celebração do TAN número 21/2022 na SP Vias, que estabelece novos investimentos referentes à obra de prolongamento da duplicação do trecho urbano do município de Itapeva e a implantação de dispositivo na rodovia Francisco Alves Negrão, bem como os custos de conservação e rotina para o referido trecho. E promove o reequilíbrio econômico-financeiro da concessão mediante a extensão de 368 dias, com um término previsto para 21/9/2029. Nossas novas concessões já estão em operação. Como sabem, em 2021 conquistamos diversos projetos, cujos resultados foram consolidados parcialmente no primeiro trimestre de 2022. Contudo, no segundo trimestre de 2022, já pudemos observar a contribuição da Receita Líquida Ex-Construção de R$ 615 milhões, correspondente ao EBITDA de R$ 322 milhões. E lembrando que estamos apenas no início dos investimentos que trarão inúmeras melhorias e aumentarão ainda mais o potencial de geração de resultado desses projetos. Como destaque, gostaria de falar um pouco sobre a recuperação, trajetória que permanece de forma consistente e constante, conforme demonstrado nos dados mais recentes. Quando comparamos os dados na mesma base, o segmento rodoviário apresentou crescimento de 8%. Já o modal aeroportuário e mobilidade urbana apresentaram um crescimento em números de passageiros de 93% e 61%, respectivamente, no segundo trimestre de 2022, comparado ao mesmo período no ano anterior. No dia 9 de agosto, reportamos o nosso desempenho mensal de julho de 2022, que, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, apresentou crescimento na mesma base de 10,3% para veículos leves e 5% para comerciais. E ainda no consolidado, a variação positiva foi de 7,5%. Para os demais modais, os dados continuam sinalizando uma forte recuperação em relação a 2021. Houve crescimento de 41,1% e 46,2% para a mobilidade urbana e aeroportos, respectivamente, o que corrobora com a trajetória de retomada operacional e de resiliência do nosso portfólio. Outro destaque do trimestre é a nossa forte e robusta posição financeira, que nos permite dar continuidade na implementação da nossa estratégia de crescimento e geração de valor. Encerramos mais um trimestre com posição de caixa confortável e apresentamos a alavancagem, medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA, de 1,8 vezes. Vale destacar que no ano de 2021, iniciamos a antecipação de vários refinanciamentos de 2022, que temos conseguido concluir com grande sucesso, com a finalidade de otimizar a gestão de endividamento e aumentar cada vez mais o duration da dívida. Gostaria de reforçar que a companhia segue otimista com extenso pipeline e manterá a sua atuação de forma diligente e com muita disciplina de capital nas oportunidades que vemos pela frente. Somente em rodovias estão em curso os processos de licitação ou relicitação de 12 rodovias federais até 2023, além do pacote do BNDES, que conta com mais de 6 mil quilômetros de extensão, entre elas as 6 rodovias que compõem o pacote do Paraná e a BR-381. No âmbito das rodovias estaduais de São Paulo, temos o lote Noroeste Paulista, com leilão marcado para o dia 15 de setembro, e a expectativa da publicação do edital do Rodoanel Norte. Em relação aos projetos estaduais de Minas Gerais, temos o Rodoanel Belo Horizonte e 2 lotes, Triângulo Mineiro e Sul de Minas, do Programa de Concessões Rodoviárias. Nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul, estão em processo de licitação 850 quilômetros de rodovias, divididos em 2 lotes.
No setor aeroportuário, temos na próxima semana, no dia 18 de agosto, o leilão da 7ª rodada de concessão de aeroportos federais. Além disso, a ANAC pretende relicitar ainda esse ano os aeroportos de São Gonçalo do Amarante e Viracopos. Para 2023, está prevista a 8ª rodada de concessão de aeroportos federais, composta por Santos Dumont e Galeão. Em mobilidade urbana, em São Paulo está em fase final de revisão para publicação em 2022 os documentos licitatórios para a concessão da linha 7 da CPTM, em conjunto com o TIC, o Trem Intercidades de Campinas. A concessão da CBTU-MG, Metrobahia, Belo Horizonte e outros projetos estão sob análise também, como o metrô do Distrito Federal e o VLT W3, ambos em Brasília. Gostaria de ressaltar que ESG é um dos 5 eixos de nossa ambição estratégica 2025. Seguimos comprometidos e motivados nessa jornada. Fomos reconhecidos pela revista Exame como referência em desenvolvimento sustentável no Brasil. Iniciamos também o 2º ciclo de avaliação de fornecedores por meio do programa CCR Supera, que busca consolidar e fortalecer a cadeia de suprimentos da companhia a partir de critérios claros em eixos temáticos relevantes. Em diversidade, demos sequência à nossa agenda de diversidade e inclusão. Temos estruturados várias ações prioritárias na construção de uma cultura mais diversa e inclusiva, de forma transversal, como, por exemplo, implementação da Comissão de Diversidade e Inclusão. Por fim, vale enfatizar que continuamos trabalhando de forma estruturada para definir metas muito bem fundamentadas e médio prazo para esses KPIs, bem como planos de ação concretos para o atingimento das mesmas. Esperamos ter novidades sobre esse assunto durante o CCR Day, que será no dia 9 de setembro desse ano. Agora, vou passar a palavra para a Flávia Godoy, que vai apresentar com mais detalhes o resultado do 2º trimestre de 2022. Obrigada, Valdo. Boa tarde a todos. Gostaria de destacar os principais números IFRS do 2º trimestre de 2022. Lembrando que, para os números, mesma base, excluímos novos projetos e efeitos não recorrentes, conforme detalhamos no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos que o tráfego de veículos apresentou crescimento de 4% em relação ao 2º trimestre de 21. Se desconsiderarmos o tráfego da Via Costeira, Rodonorte, Nova Dutra e Rio SP, o crescimento foi de 8%. Esse desempenho de tráfego na mesma base foi resultado do crescimento de 15% nos veículos leves e 3% no tráfego de veículos pesados em relação ao 2º trimestre de 21. Com isso, a receita líquida, mesma base, alcançou 2,4 bilhões no 2º trimestre de 22, representando um aumento de 24,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, mesma base, aumentou 21,5% e atingiu 1,4 bilhão. Detalhando um pouco mais os custos totais apresentaram redução de 5,7% no 2º trimestre de 22 em relação ao ano anterior, atingindo 2,1 bilhões. Na mesma comparação, os custos caixa na mesma base totalizaram 987 milhões, aumento de 28,5%. Já a margem EBITDA ajustada à mesma base atingiu 59,5%, redução de 1,3 ponto percentual em relação ao ano anterior. Sobre a ligeira queda observada em nossa margem
EBITDA ajustada à mesma base, eu gostaria de ressaltar que essa variação decorreu principalmente do estorno da provisão de remuneração variável de 29,3 milhões no segundo trimestre de 21 e também ao recebimento de 59 milhões no segundo trimestre de 21, referente ao benefício do CARES Act pela TAS, o que não ocorreu no segundo trimestre de 22. Excluindo-se esses efeitos não recorrentes que impactaram positivamente o resultado do segundo trimestre de 21, a margem EBITDA da mesma base do segundo tri de 22 aumentou 3,2 pontos percentuais. O resultado robusto demonstra o esforço da CCR no controle de custos e na manutenção da eficiência operacional, em um negócio com custos majoritariamente fixos. O lucro líquido atingiu 291,3 milhões, ante prejuízo de 44 milhões no segundo trimestre de 2021. Na mesma base, o lucro foi de 171,8 milhões no segundo trimestre de 22, o que representou uma queda de 51,8% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. A queda no lucro líquido, mesma base, deveu-se majoritariamente ao aumento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures em função do maior CDI anual médio, aumento de 9,1 pontos percentuais entre os períodos comparados, e ao maior endividamento líquido da companhia, devido principalmente à adição de novos projetos. No segundo trimestre de 22, atingimos 21 bilhões de endividamento líquido, representando aumentos de 0,4% e 47,4% nas comparações com o primeiro trimestre de 22 e com o segundo trimestre de 21, respectivamente. No segundo trimestre de 22, investimos 452,8 milhões. As concessionárias que mais investiram no trimestre foram Via Sul, linhas 8 e 9 e Via Oeste. Na Via Sul, houve desembolsos principalmente com duplicações em trechos da BR-386, recuperação de pavimento e implantações de dispositivos de segurança. Na Via Mobilidade, linhas 8 e 9, investimos principalmente na revitalização de via permanente. Já os investimentos da Via Oeste foram focados na duplicação em diversos trechos da rodovia Raposo Tavares. Gostaria de finalizar destacando que a companhia vem conseguindo entregar resultados sólidos, como pode-se perceber pela análise completa do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operador, por favor, prossiga. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Se caso a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Esteves, do Banco Santander. Boa tarde, Valdo, Flávia e todo o time de RI da CCR. Parabéns pelos resultados alcançados. Eu tenho duas perguntas aqui do meu lado. Primeiro, será que vocês podem comentar um pouco sobre como funciona a dinâmica de revisão do valor de investimentos futuros a fazer, aquela linha de compromissos com o poder concedente do ITR? Eu entendo que esse valor é revisado por inflação todo tri, correto? Existe alguma outra revisão periódica baseada em algum estudo mais detalhado? E se sim, qual seria a periodicidade disso? Obrigado. Em seguida eu faço a segunda pergunta. Olá, Lucas. Boa tarde. A Flávia, obrigada pela pergunta. Esse saldo remanescente de investimento é um investimento obrigatório, contratual, atualizado pela IRT. Tá? Então, o índice de reajuste que é repassado,
ele segue o índice de reajuste das tarifas. Então, depende aí de cada concessão. Não é todo trimestre, mas sim varia de acordo com o aniversário de cada concessão. Ok? Perfeito, Flávia. E a outra pergunta é em relação ao pipeline, que o Valdo bem comentou há pouco. Primeiro, em relação à 7ª rodada de aeroportos, qual seria a expectativa de vocês em relação à competição, principalmente competição interna? E se puderem também comentar quais são os outros projetos que foram citados que estão sendo priorizados pela companhia. Obrigado pela pergunta, Lucas. Referente à 7ª rodada, nós estamos debruçados, analisando as várias concessões que são inclusas nessa rodada de licitação, analisando os vários riscos em cada portfólio, olhando a matriz de risco-retorno, para tomar uma definição de se bidar e como bidar, né? Então, estamos debruçados nisso, é um projeto estratégico, porém, os vários têm séries de questões que ainda precisam ser aprofundadas. Em relação à competição, difícil comentar sobre quem pode vir a aparecer. Entendemos que existem, sim, alguns operadores internacionais estratégicos que estão também analisando a oportunidade. Então, teremos que ver semana que vem, na data do leilão. Perfeito, Valdo. Se você puder comentar também quais os outros projetos que estão no pipeline que seriam prioridade para vocês? Perfeito. Então, como já mencionamos no passado, né, nosso foco é claramente Brasil, né, e nós sempre estamos analisando todas as oportunidades nos 3 modais onde atuamos. Então, estamos olhando somente oportunidades em rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. O que está previsto aí para o curto prazo, curto e médio prazo, próximos 12 meses, né? A gente tem linha 7 com TIC, que a gente vem olhando faz bastante tempo, dado que essa concessão tem sinergias com as nossas operações aqui em São Paulo. Então, esse claramente é um projeto que está sob análise. A própria rodovia Noroeste aqui em São Paulo é de grande interesse para nós também, e estamos avaliando a nossa participação no leilão em setembro. E olhando um pouco mais para frente, temos também rodovias do Paraná, né? São 6 rodovias que serão licitadas pelo governo federal. Na melhor das expectativas aqui, acho que a gente talvez tenha uma ainda no fim desse ano, e a grande maioria no primeiro semestre de 2023. Todas estão sob análise, sendo que talvez 2 sejam de maior interesse para nós. Então, esse é um pouco o cenário de médio prazo que a gente está avaliando. Perfeito, Valdo. Obrigado. Flávia, também muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Eu tenho uma pergunta com relação a funding, né, estratégia para novos projetos. Valdo, você mencionou, né, a conclusão da venda da TAS. Queria entender se tem alguma coisa evoluindo, né, do lado de Santos, se faz sentido se desfazer desse ativo, ou olhando de uma outra forma, né, mesmo para o leilão de Congonhas, do TIC, o que vocês colocaram de prioridade, se faz sentido bidar em consórcio por esses ativos. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Vitor. Acho que tem um ponto interessante, porque efetivamente o pipeline que está pela frente é um pipeline relativamente gigantesco, né? E obviamente capital não é infinito, né? Então nós estamos, né? Nós tomamos a decisão e vendemos a TAS em condições bastante interessantes, e vamos trazer esses recursos
e estamos ainda analisando qual a melhor forma de utilizar esses recursos de forma a gerar o maior valor possível para a CCR e seus acionistas, né? E, como eu já mencionei algumas vezes, nós estamos ativamente também analisando o portfólio como um todo, né? Em forma de ver onde faz sentido reciclar capital e quando faz sentido reciclar capital. São ativos talvez que sejam não tão core, então sim, pode ser que em algum momento a gente decida tomar alguma iniciativa estratégica com relação a esse ativo. Em relação a os futuros leilões e parcerias, o Grupo CCR sempre está aberto e tem sido sempre procurado por possíveis parceiros. Em vários leilões no passado já entramos com parceiros, né, como na linha 8 e 9, e não é algo que está fora de questão. Acho que muito pelo contrário, onde fizer sentido e houver uma sinergia, né, com o parceiro, onde há um alinhamento estratégico e onde o parceiro agrega valor, por que não? Então, é algo que a gente sim considera, mas é caso a caso e o parceiro tem que agregar valor, não só capital. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Henrique Simões, da Credit Suisse. Oi, boa tarde, pessoal, tudo bem? Parabéns pelo resultado, obrigado pelas perguntas. Minha primeira é um follow-up aqui na pergunta do Lucas sobre a sétima rodada. Supondo, né, que talvez um bid mínimo em Congonhas, que taxa de retorno que vocês estariam enxergando, né, ou qual que vocês estão mirando? Claro, se vocês puderem comentar, né? E se as notícias que saíram aí, né, tiverem certas, por que vocês imaginam que os outros players talvez não estariam interessados em lidar, né? O que vocês podem estar vendo de diferente? Uma segunda pergunta é em relação a CAPEX, que medidas que vocês têm tomado ou podem tomar, né, para mitigar esses aumentos, visto que as receitas costumam, né, reajustar por inflação, por IPCA, e o CAPEX pode variar de maneira bastante distinta, né? É isso, obrigado. Henrique, obrigado pelas perguntas. Vou começar pela primeira e aí eu vou pedir para você repetir as outras uma a uma, porque não ficou claro quando você falou as perguntas aqui para mim, tá? Mas com relação à sétima rodada, né, acho que cada participante que está analisando essa licitação faz as suas próprias projeções, faz suas avaliações de risco e, com base nisso, cada um analisa o retorno desse projeto e compara com sua expectativa de retorno interna, né? A CCR tem suas expectativas de retorno muito bem definidas e qualquer proposta que a gente submete segue os processos internos da nossa governança, bem como a aprovação do Conselho, de forma que a gente sempre apresenta propostas dentro da nossa taxa requerida de retorno. É isso que eu posso comentar em referente a essa pergunta. Aí, a segunda pergunta, se você puder repetir, alguma questão sobre notícias, mas não ficou claro o que era. Oi, consegue me ouvir melhor agora? Sim. Tá. A segunda era, acho que você já respondeu, era justamente que tinham saído notícias que talvez vocês fossem ser o único player interessado. E aí, por que isso, né? Vocês teriam alguma coisa, vocês estariam vendo diferente, mas acho que já está respondido. A segunda pergunta que eu tinha feito era em relação à CAPEX. Quais medidas que vocês têm tomado ou podem tomar para mitigar, né, os eventuais aumentos de CAPEX, fechar contratos antecipadamente, enquanto do CAPEX vocês já fecharam? Né, dado que as tarifas costumam reajustar a IPCA e o CAPEX pode variar de forma bastante diferente de IPCA, né? Não, perfeito. Agora ficou bem claro. Conforme a gente tem comentado em algumas conversas e calls no passado, a CCR tem já, desde 2020, tomado uma série de iniciativas
para cada vez mais focar em mitigação de aumento, seja de custos ou de capex, né? Então, coisas como centralização da área de compras, a utilização da nossa escala, dado que temos 25 concessionárias, bem como a internalização de alguns custos que a gente contratava de terceiros. Mas eu vou passar a palavra para a Flávia, que pode falar com maior granularidade desse tema. Oi, Henrique. Boa tarde. Acho que como o Valdo colocou, né, essas iniciativas a companhia vem tomando desde o início de 2020, tá? Então, a gente vem fazendo aí parcerias com prazos mais longos e também maior compartilhamento de riscos com os nossos fornecedores. Tem compra de insumos direto do fabricante, internalização de alguns serviços, como, por exemplo, a mistura da massa asfáltica e derretimento de CAP. Tem a própria questão, né, que o Valdo também já comentou, do ganho de escala, né, pela centralização aí da nossa área de suprimentos e também a incorporação aí com novas concessões. E também, para alguns contratos, a companhia vem fazendo hedge parcial contra o aumento de preços, tá, em função de contratos de concessão com as receitas nossas que são indexadas à inflação, tá? Então, com essas medidas que a companhia vem tomando desde o início de 2020, como a gente vem colocando, a gente não identificou nenhuma mudança material nos nossos números. Tá certo. Obrigado, Flávio. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Agora, passo a palavra ao Sr. Valdo Pérez para considerações finais e encerramento. Obrigado. Gostaria de finalizar agradecendo a todos pela presença nessa teleconferência e pelo interesse na companhia e reiterar que nosso time de relações com investidores está sempre à disposição para atendê-los. Até breve. Muito obrigado. A audioconferência da CCR está agora finalizada. Muito obrigado pela sua participação e tenha uma boa tarde.